Olá e bem-vindos ao Pardal Lab. Hoje a gente vai dar continuidade àquele processo de tentar decifrar esse chipzinho daqui, esse chip PAL 12H6NC. Esse chip especificamente é um chip curioso, né, porque ele vai ter, né, essa estrutura aqui interna, ou seja, ele vai ter um total de 12 portas de entrada, 6 de saída, expectado que talvez em algumas dessas portas você tenha uma possibilidade maior de entradas, como está sendo colocado aqui, né? No caso da porta 13 e da porta 18. As outras seriam esperadas que tivessem só duas entradas, sendo que uma dessas entradas pode ser uma saída dessa aqui interna também, não é problema. A questão é que ele só aceita 2 inputs e tem 2 pontos onde aceita 4 inputs até. Bom, o número de combinações possíveis para poder fazer a testagem disso e fazer a engenharia reversa seria de 4.096, né? Porque seria 2 elevado a 12. Não seria uma coisa muito agradável de fazer isso manualmente. Mas eu tentei, obviamente, simplificar um pouco esse processo e utilizar, né, um desses leitores que a gente tem, né, de teste de lógica, que também serve para gravar EPROMs, né, e outras coisas, que esse aqui é o TL8662, né, 2 em romano. E eu tive que preparar um arquivo com todas as possibilidades, né, que existiriam nessa testagem, né? Na realidade eu fiz ela primeiro, né, todos com 0, depois com 1, primeiro individualmente, eu fiz um arquivo menorzinho, né? Passando todos no negativo e todo pro positivo em 1, depois todo no positivo, todo no 0 indo para 1, ou todo no 1 indo para 0, mas só num conjunto pequeno, ou seja, só alterando um deles. Para ter uma primeira dica de como seria isso, montei uma planilha Excel no primeiro momento, que serviria exatamente para fazer essas testagens e montar isso, que é essa planilha que tem aqui. Vou até tirar o filtro, né, que foi feito. Então tinham todas as possibilidades binárias aqui, e aqui seriam nesses low e high aqui que a gente teria esses resultados, né? Vou tentar ver se até amplio um pouco a fonte aqui para ficar um pouco mais claro, né? Então você teria aqui os resultados, low, high, etc, como fosse, né? E fiz a configuração para poder fazer essas testagens. A partir daí eu tinha que gerar uns arquivinhos com formato chato chamado LGC, que é o único formato que esse software daqui da XG Pro, né, desse leitor, aceita para que a gente faça, dentro da ideia que ele chama de testes lógicos, né, criar novos chips aqui dentro, né? E aí eu tive que criar esse conjunto, e a partir desse conjunto eu fui vendo onde é que estava errado. Ou seja, se ele dissesse que essa entrada não era aquela saída, significa que deveria ser oposta, né? E aí eu fazendo essas pequenas checagens, eu fui fazendo algumas alterações, e no processo de 3, 4 interações, não foi tanto assim, eu consegui rapidamente fechar um pouco esse processo. Claro que não foi tão simples assim no primeiro momento, porque eu tinha um número, né, de arquivos que tinham que entrar aqui dentro para poder fazer essa testagem. O máximo que ele aceita são de 512 testes lógicos por vez, eram 4.096. Então eu tive que criar 8 arquivos individuais testando a lógica desse chip PAL para poder ver, no final das contas, se estava tudo certo. Ao final eu consegui gerar um conjunto, né, de testes de entrada e saída que fazia com que esse chip PAL passasse perfeitamente nisso, né? Então significava que minha truth table, minha tabela verdade, estava perfeita. E aí eu fui levar essa tabela verdade para o outro software, que é esse daqui, que é o Logic Friday, né? Para que eu pudesse aí sim entender o que estava acontecendo. Daria para tentar fazer aí uma análise mais visual, né? Mas é muito mais fácil se você tiver um software para isso. E nesse software aqui eu importei então essa minha tabela verdade, e essa minha tabela verdade aqui, ela teve que ser gerada, né, de uma maneira que em CSV, eu vou até abrir aqui ela brevemente para mostrar para vocês como é que é o CSV, é bem simples, tá? Os códigos de cada um deles e qual é o resultado. Aqui essa vírgulazinha que dá o espaço aqui é para mostrar que não é um dado preenchido nesse caso, né? É um pino que pula para depois chegar a dizer que são os outputs também, né? A gente faz em ordem. E feito esse Logic Friday abrindo aqui, está aqui o meu resultado, né? Então esses códigos aqui vão retornar para esses códigos aqui. Ele faz toda uma definição de como seria essa relação entre essas portas, numa certa notação. E a partir daí a gente vai começar a tentar trabalhar isso para ficar um pouco mais simples, né? Então, a primeira coisa que a gente pode fazer é minimizar esse resultado. Se você for minimizar, fala, olha, vou minimizar então, beleza? Você tem algumas opções de você fazer isso mais rápido ou exato, e você pode também minimizar baseado nesses outputs independentemente, ou tentar fazer ele unido para tentar diminuir o maior número possível de necessidade de ligações ali. Eu vou usar essa opção daqui. Nesse primeiro momento, ele me dá esse resultado. Você vê que ele ficou com poucas
necessidades aqui de definição. E também aqui agora a gente pode chegar e fazer o Map to Gates. E na hora de fazer o Map to Gates, ele vai perguntar que portas eu vou permitir que ele tenha. Ele está dizendo aqui de ter NAND, NOR Gates. Eu fiz, por exemplo, no meu teste, eu botei com AND, OR, NAND e o inverter. Ele obriga a ter pelo menos NAND e ter NOR Gate, tá? Porque isso é uma coisa, são portas genéricas que servem para emular qualquer outra coisa. Isso facilita um pouco o processo dele de decupação de lógica. E eu botei aqui esse dos AND e OR gates também para ver se alguns inverters, para ver se saiu algumas de maneira um pouco mais simples. Aí tem a otimização para o número de ICs de lógica que você pode ter, ou pelo die area, se você estivesse pensando em fazer uma área de ocupação realmente num chip encomendado. Não é o nosso caso, né? A gente tentaria diminuir o número de ICs preferencialmente, né? Aí eu vou dar o OK aqui e ele gera meu resultado, né? Aqui com minha composição completa, com essa imagenzinha que já faz a tradução desse material. Depois teve alguns passos que eu tive que fazer para tentar gerar uma definição para que pudesse tentar gravar isso no chip GAL, mas eu até agora não consegui fazer um chip GAL com essa conversão, com essa definição que ele me dá aqui de resultante, né? E isso não facilitou muito o meu processo, então eu estou tentando ver se eu consigo gravar um chip GAL e testar ele de volta naquele procedimento para ver se ele fica exatamente igual a um chip PAL, né? Para poder substituir a memória, testar, etc. Eu vou, obviamente, assim, para quem quiser, é só escrever aqui embaixo que eu disponibilizo a imagem, né, para ficar um pouco maior, mais fácil. Se quiser a Truth Table também, eu posso oferecer esse arquivo, não tem problema, tá? Mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo e deixem o seu joinha e até o próximo vídeo.